Vamos nessa, meu Brasil varonil! Olha só que cenário muito louco. Deixa eu ajeitar minha girafinha aqui. Boa tarde para você, querido empresário, querido empreendedor. Mas sem mais delongas, hoje a live é especial. Talvez a gente dê uma esticadinha a mais, aí uns 5, 10, 15 minutos. Porque eu quero trazer para você o passo a passo do que você precisa fazer para registrar sua marca sozinho. Carlos, você ficou doido! Eu vou dizer para você como é que funciona o nosso trabalho, o trabalho do amigo advogado, o trabalho do assessor de marca, do técnico de marca, do técnico de propriedade intelectual, como é que funciona o passo a passo, o que você precisa fazer para protocolar e acompanhar o seu processo desde o início até a entrega do certificado. Minha colinha está a postos e eu vou começar dizendo para você que a primeira coisa que você deve fazer com relação ao registro de marca são as preliminares. Vem comigo aqui, meu amigo dono de verdade. Se você não fizer as preliminares bem feitas, com certeza no final não vai dar bom, não vai ser gostoso, não vai ser legal. Então a primeira coisa, o tópico 1, é saber fazer as preliminares. O que são as preliminares, Carlos? São as pesquisas de viabilidade. Elas são preliminares porque elas vêm antes do próprio protocolo. É um trabalho, um esforço, algumas tarefas que você deve fazer antes, de recolher as guias e protocolar o seu processo. Se você fizer bem feito as preliminares, você vai perceber se lá no final vai dar bom, vai dar ruim, e aí dá para você consertar o caminho do processo antes do protocolo. Por que eu digo isso? Porque depois de protocolado é muito difícil remendar pano branco com linha vermelha, como já dizia minha afinada avó. Então vamos lá. Pesquisas preliminares. Você escolheu uma marca. Pega um papel e uma caneta e anota aí a marca que você quer. Qual que é o nome da marca que você quer. Se tiver o logotipo, separa também. E outra coisa que você tem que anotar, o ramo de atividade que você vai operar. Nas pesquisas preliminares, a primeira coisa que você vai fazer é transformar o ramo de atividade em classificação de início. Você precisa saber quais são as classificações que compõem o ramo de atividade que você vai operar com a sua marca. É isso mesmo. Exemplo ótimo, Veja. A gente tem a revista Veja lá na banca, que é marca, tem registro e tem dono. Salvo engano, classe 16, que é produtos em papel. Lá no supermercado a gente tem também um produto de limpeza chamado Veja. Mesma marca, outro dono e também tem registro. Por que isso acontece? Porque estão em ramos de atividade diferente, olha só. Então você precisa saber qual é o ramo de atividade que você vai operar com a sua marca, que é para não atrapalhar nem a conclusão, que é a concessão, a liberação do registro, e nem passar por situação de oposição ao sobrestamento. Você consegue prever tudo isso só com as pesquisas preliminares, olha que legal. Anota o CNPJ, separa o logo e anota o ramo de atividade. Vou abrir um pop-up na live aqui para dizer para você que você consegue protocolar o seu processo ou com CNPJ ou com CPF. Se a marca for de produto, tem que ser por CNPJ, classe da 1 a 34. Se for de serviço, que é da 35 a 45, você consegue com CNPJ ou com CPF. Existem algumas pessoas jurídicas que têm desconto nas guias de custas. Essa é a segunda estrelinha da live. Dependendo do tipo de pessoa jurídica que a gente está falando aqui, você tem desconto lá na hora de recolher a guia. Eu vou falar das guias mais lá pra frente, tá bom? Então você anotou lá para fazer as suas pesquisas preliminares. A primeira coisa é transformar o ramo de atividade em classificação de início. Como é que eu faço isso, Carlos? Joga no Google aí, ó. Classificador de início. É um cadernão em PDF. E aí você vai olhar o que você faz e comparar com um classificador de início, o ramo de atividade com um classificador de início. Por quê? Lá no processo você não consegue dizer, esta marca aqui, ela é uma escola. Não, você vai ter que dizer que ela está na classe 41. Essa marca aqui é uma transportadora. Não dá. Você vai ter que colocar lá que está na classe 39, tá? Então você precisa entender um pouquinho de classificador de início, mas é coisa rápida. Você corre aqui o nosso Instagram, e você vai ter essas informações que eu tenho live aqui e em outras redes falando só de classificação de início. Então anota aí que você tem que assistir essa aulinha, tá certo? Fez as pesquisas preliminares, você vai fazer uma busca no INPI. E lá no site do INPI tem vários tipos de busca. Geralmente as pessoas fazem a busca simples. Coloca a marca lá, clica pesquisar
acaba parecendo que não tem registro e às vezes tem um processo em andamento, e isso vai causar dor de cabeça no passo a passo do processo depois que você protocolar. Então é importante que você faça todas as pesquisas, todas, a booleana, a fuse, faz a exata, coloca a classe, faz sem classe, porque existem classes que são acessórias e podem, né, são parecidinhas aí com o que você faz, e pode ser que ela acaba dando problema para você depois que você protocolar o seu registro. Você separou esse material, vai fazer as pesquisas lá no INPI, faça todas as pesquisas, salve em PDF, separa. Você vai saber lá se existe uma marca idêntica, se existe uma marca semelhante, o quanto ela é semelhante e se ela está ou não no mesmo ramo de atividade. O que é o ideal? O ideal é que você procure, né, preparar uma marca para protocolo, que a gente está falando da pesquisa de viabilidade, antes do protocolo. Que você verifique a menor quantidade de colidências, né? Quando a gente vai fazer pesquisa de viabilidade, a gente tem que ter 2, 3, 4 opções já em mente. Uma terceira estrelinha da live, não adianta trocar I por Y, colocar H, separar a letra, juntar a letra, tá? A primeira análise de mérito do INPI é fonética. Por quê? A intenção do INPI é não confundir o cliente. Então uma coisa que acontece aqui no escritório muitas vezes, a pessoa tem a marca lá, Delícia Bolinha Amarela. E aí já tem uma marca chamada Delícia. Ele fala assim, e se eu colocar 2L? E se eu colocar um Y? Né? Não muda nada, é Delícia do mesmo jeito. Né? Essa análise fonética acaba atrapalhando na distinção da marca, o que acaba fazendo indeferir o processo. Então, sem esses golpinhos safados de querer trocar letra, viu? Se você perceber que a marca que você queria registrar já tem registro, não arrisca. Não arrisca 2 vezes. Não arrisca de continuar trabalhando com ela, porque usar marca de terceiro sem autorização é crime, tá? E não tenta o registro. Você vai perder tempo, perder dinheiro e vai ser indeferido. Burrice, né? Faz isso não, parceiro. Então, é para isso que servem as pesquisas preliminares. Se você faz as preliminares bem feitas, com certeza no final todo mundo fica feliz. Olhou lá se tem, fez as pesquisas, dá uma voltinha, essa é uma dica do tio Carlos, dá uma voltinha no Google, nas redes sociais, que você costuma estar mais presente lá vendendo o seu produto ou seu serviço, para ver se tem alguma coisa idêntica ou semelhante. E aí eu vou abrir mais a live de hoje não vai ter 5 estrelas não, vai ter umas 20. Vou abrir a terceira estrela da live. Você guarda essa informação. Não usa ela agora, porque se você usar ela agora, né, querer notificar, querer brigar, embora, né, na legislação de marca do país, lá no artigo 130 da Lei 9279 de 96, depois que você protocola o processo, você já tem algum direito sobre a marca. Por quê? Porque o direito adquirido sobre a marca, ele é atributivo. O INPI entrega para quem pede primeiro. Ai, Carlos, mas eu já ouvi dizer que quem é mais velho... Essa é a voz da minha cabeça. A voz da minha cabeça tem esse som. Já ouvi dizer que quem usa a marca mais... Nada a ver. Quem usa a marca mais tempo é bobo. Sem registro é bobo, tá? Não tem uso capião de marca e não tem direito adquirido. O que existe é uma exceção à regra, mas que precisa ser provada lá no INPI. Qual que é a exceção? Se você usa a marca mais tempo, você consegue atrapalhar o processo de alguém que está pedindo lá o registro. Essa é uma discussão. Qual que é o problema? A maioria das pessoas que trabalham com registro de marca transformam a exceção na regra, elas invertem o negócio. Não, a regra é atributivo. Você vai lá no INPI e pede o registro, quem pede primeiro recebe primeiro, salvo as exceções. E aí a gente tem uma live também que fala de exceção, tá bom? Faz essas pesquisas nas redes sociais e guarda, porque elas vão ser muito importantes lá no futuro. Vou falar delas, tá? Tópico 2, fez as suas pesquisas, transformou o ramo de atividade em classificação de início, deu uma olhada lá no banco de dados do INPI, viu lá se tem ou não tem, tá legal. Ó, essa marca que eu escolhi, bolinha amarela, tá bem legal. Depois se você quiser pesquisar bolinha amarela no INPI, tem um processo lá arquivado que é meu, fui eu que pedi o registro. Ele arquivou porque eu não paguei a guia, eu só protocolei porque eu tava dando uma palestra que justamente ensinava a protocolar o processo de registro de marca, e aí eu fiz o protocolo lá ao vivo. Qualquer dia eu vou marcar com vocês e vou fazer um protocolo aqui ao vivo. Mas aí se você não paga as taxas, ele é arquivado por não pagamento de taxas, tá certo? Que é o próximo tópico da nossa live de hoje. É o cadastro lá no INPI e a geração de guias.
Você vai fazer o seu cadastro e existem 3 formas de fazer o cadastro lá no INPI. Eu como requerente, como cliente, como dono do processo. Eu como procurador com habilitação especial. O que é um procurador com habilitação especial? É a pessoa que não é advogada, mas que um terceiro entendeu que ele é plenamente capaz de representá-la neste órgão, tá? Diz respeito a isso, essa procuração. Para você representar alguém no INPI, você não precisa ser advogado, não precisa ser contador, não precisa ter faculdade, não precisa de nada disso. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com marca, eu não tinha faculdade. Eu fui fazer faculdade de Direito por causa do registro de marca. Então você, por exemplo, que quer começar numa nova profissão, tá aí uma dica, viu? Trabalhar com registro de marca é um grande negócio. Faço isso há 25 anos. Vamos lá, que a live não é sobre isso, foi só mais uma estrelinha da live. Você vai fazer o seu cadastro ou como pessoa ou como procurador. Hoje eu vou falar como pessoa, para você registrar a sua própria marca sozinho, sem ajuda, sem pagar assessoria, advogado, empresa. Você vai lá e faz o seu cadastro como requerente. E aí tem um botãozinho lá que chama PAG, PAG de PAG, que é onde você gera as suas guias, né, as custas de processo. Você só consegue entrar nessa parte do site se você tiver cadastro. Ele pede login e senha. Então, primeiro, você faz o cadastro. Você encontra o botãozinho de cadastro lá na tela de pesquisa mesmo. Você clica lá início, aí vai perguntar se você tem cadastro. Você consegue pesquisar sem cadastro, mas você não consegue protocolar processo sem cadastro, tá bom? Então as preliminares você consegue fazer de buenas. As preliminares, as pesquisas, sem cadastro, sem problema nenhum. Gerar as custas, não. Gerar as custas tem que ter cadastro. Você vai clicar lá, vai fazer o seu cadastro, vai acessar o PAG, e aí eu vou deixar aqui mais uma estrela, acho que é a 4ª ou a 5ª estrela da live, porque hoje a live vai ser uma live 20 estrelas, tá? O que você vai fazer? No processo de registro de marca, você tem que pagar 2 taxas. Se der tudo certo, 2 taxas. Tem mais de 2 taxas, Carlos? Só se acontecer alguma coisa errada. Se acontecer tudo certo, você fizer do jeito que a gente está combinando, você vai recolher uma taxa no final. A taxa do começo é a do 389, que é o protocolo do processo de registro de marca, é o início do processo, é o peticionamento inicial. A segunda taxa, ou a última taxa, é a taxa de concessão. Depois que o INPI defere a marca, publica lá o deferimento da marca, né? É ele dizendo que sim, você tem o direito de ter aquela marca, ele manda para você também um boletão, né? Manda não, você que tem que imprimir. Um boletão que é o boleto de concessão, para ela poder ser válida durante 10 anos com exclusividade em território nacional. Então são 2 guias. No meio do caminho pode acontecer um monte de coisa, eu vou falar disso depois. Mas dando tudo certo, você tem essa primeira guia, que é o 389, e a segunda guia, salvo engano, é a 400. Não sei direito, mas depois eu coloco nos comentários, depois que eu postar o vídeo, o código das guias. Mas é só digitar lá. A primeira é depósito do pedido de registro, e a última é o primeiro decênio. 372, lembrei, quando eu falei o nome eu lembrei. 372 é o número da guia, que é o primeiro decênio, ou seja, os primeiros 10 anos de marca. Beleza? Anotado aí, tô olhando minha colinha aqui, cadastro, geração de guia, e aí a gente vai pro protocolo e acompanhamento. Com essa guia paga, e olha só, a 5ª estrelinha da live, não protocole o processo no mesmo dia que você pagou a guia. Por quê? A informação de que ela está paga vai chegar no INPI em algum momento entre o dia que você pagou e o próximo. E se de repente o protocolo chegar primeiro do que o comprovante, pode ser que ele seja arquivado. E aí se você tentar protocolar de novo com a mesma guia, vai dar que a guia já está usada. E aí você vai ter que mover um processo de restituição para pegar o dinheiro de volta. O que vai acabar acontecendo é que você vai protocolar 3 processos e não vai ter nenhum. O primeiro vai ser arquivado porque não tem pagamento. O segundo, você não vai conseguir protocolar porque a guia já está usada. E o terceiro, para pegar o dinheiro de volta, vai levar uns 2 anos, acho, para voltar o dinheiro para você. Porque para devolver os caras demora um pouquinho, tá bom? Então você paga a guia hoje. Por via das dúvidas, você protocola amanhã e coloca o comprovante na petição. Coloca, ela tem um espacinho para você subir documentos em PDF, tá? Então você sobe o PDF do comprovante, escreve lá o nome dele, comprovante de pagamento da guia, e sobe lá. Quando você vai protocolar, você usa o número da guia, o número do boleto, chama nosso número, tá? Para acessar o sistema. É o nosso número que você coloca. Acessou o sistema, aí você vai preencher uma tabelona lá,
de todas as informações que você quer que constem no processo. Qual é a marca, vai ter que subir o logotipo, tem o enquadramento certo do logotipo, que é 800 por 800 MPI, acho que chama, né? É megapixel, MPI, né? 800 por 800, para ele ficar quadradinho. Se você colocar errado, ele fica esticado, ele entorta e aí fica feio. E aí tu vai ter que usar ele torto aí na tua loja. Então se liga, né? Você precisa fazer a classificação de Viena. O que é a classificação de Viena? Indicar, através do classificador de Viena, quais são os símbolos e desenhos que compõem a sua marca. Você vai colocar lá, minha marca tem um quadrado, tem um triângulo, o fundo é amarelo, tem um cachorro pulando por cima de um peixe. Pronto, você vai pegar o código de cachorro, de peixe, de triângulo, da cor amarela e vai indicar lá. Isso é muito importante que você faça, primeiro, para a conclusão com êxito do processo, e segundo, para evitar plágio, né? Você consegue depois perceber nas pesquisas do INPI, e tem softwares que conseguem puxar isso se alguém protocolar um processo de marca, de nominho diferente do seu, mas com um logo parecido, para confundir o cliente, né, meu amigo? Então, você consegue perceber e de repente se opor, impugnar, pedir para arquivar esse processo, tá certo? Então, você faz o protocolo, e uma coisa que é importante, acho que a 6ª estrelinha da live, é o acompanhamento semanal. Toda terça-feira você tem a RPI, a Revista da Propriedade Industrial. Veja só, você preencheu essa tabela, clicou protocolar, vai sair para você um recibo de protocolo. Tem a data, a hora, o número da guia que você usou e um número de processo. Toda terça-feira você vai ter que consultar, você vai ter que pesquisar. O INPI ele manda informativo se acontecer alguma coisa no seu processo, mas não é garantido. Não é garantido, às vezes chega atrasado. Eu prefiro eu mesmo ir lá e pesquisar. Então, também não indico que você o faça na terça-feira. Terça-feira é um Deus nos acuda. O Brasil inteiro quer acessar o servidor do INPI. E aí fica difícil, né? Então faça isso na quarta. O menor prazo no INPI é de 5 dias. Então se você fizer na quarta, dá certinho. Vou falar de prazo na sequência. Calma aí, tá? Então faz na quarta, com calma. Acessa lá o mesmo lugar onde você fez a pesquisa preliminar. Ao invés de você digitar a marca, você vai digitar o número do processo. E vai ver se aconteceu alguma coisa. Desce a barra de rolagem até o final e vê se tem um peticionamento, se tem uma reclamação, se tem uma exigência. O que é que apareceu lá no INPI com relação ao seu processo. Se não apareceu nada, legal, bola pra frente e segue o jogo, tá? Um apontamento importante, mais uma estrela da live. O número de processo que você recebe não é o seu registro, tá? O registro é lá no final, com a concessão. Por que eu estou dizendo isso? 80% dos processos protocolados sem acompanhamento, eles morrem. Porque arquivou no INPI, morreu, não dá para desarquivar. Eles morrem. Por quê? Principalmente por falta de acompanhamento. Tem uns bobão aí que acha que porque saiu o número de processo já é registro. Tem cliente que, tem cara que liga aqui, às vezes a gente notifica o cara, fala assim, mas eu tenho registro, olha aqui o registro que eu tirei no INPI. Aí você vai consultar o processo do cara, tá arquivado, porque ele não acompanhou. O cara protocolou e não acompanhou. Aí arquivou. Né? Só é registro se você consultar lá no INPI e aparecer o R com bolinha lá, azulzinho. Se não tiver assim, não tem como, tá certo? Então, saiu o número do processo, você tem que acompanhar o processo semanalmente para ver qual que é o andamento dele e buscar o certificado de registro, que é esse bonitão aqui, ó. Que vai sair com o seu nome, com a sua logo. E assim ficava melhor, né? Eu quase deitei aqui na cadeira, ó. Tá certo? Então, esse acompanhamento ele tem que ser semanal. Não tem outra maneira de fazer. Toda quarta-feira que eu indico, né? Pra quê? Principalmente para não perder prazo. O INPI tem exigência de 5 dias e tem despachos impeditivos, que a gente vai falar na sequência, que tem prazo de 60 dias. E alguns que tem de 90. Geralmente os que tem de 90, a guia fica mais cara. Tipo assim, você não resolveu em 60, então eu vou te dar mais 30 de lambuja, mas você paga mais caro. Então, a gente trabalha com 5,60, 5,60, que é para não gastar mais dinheiro. Lembra do Papai Papudo? Que oração, Papai Papudo? 5,60. Nunca mais você vai esquecer dos prazos do INPI. Os prazos do INPI é Papai Papudo. 5,60. Não esquece. Esquece 90, porque 90 aumenta o preço da guia, você vai gastar mais dinheiro e não precisa. Tá bom? 4 passos que o seu processo de registro de marca precisa passar para dar tudo certo. O primeiro é o protocolo, você tem que pedir. Se você não pedir, o INPI não vai analisar. Segundo, a publicação em diário oficial, muito importante. Por quê?
Todo ato público, toda vez que você pede qualquer coisa para o governo tem que avisar que tem alguém pedindo alguma coisa. Então ele publica no Diário Oficial. Nesse caso, ele publica na RPI, que é a Revista da Propriedade Industrial. É o órgão de é o veículo de comunicação do órgão INPI. Tudo com relação à propriedade intelectual no país é lá. Ai, Carlos, eu recebi a mensagem da Associação Bolinha Amarela de Marca. Legal. Carlos, eu recebi uma carta do Instituto Internacional Viking dos Super-Heróis de Marca. Legal. Nenhum deles é órgão oficial. Podem ser cooperativas, órgãos associativos, que cobram por serviços e que vão fazer o que eu estou ensinando você a fazer sozinho. Ir lá no site fazer a pesquisa. Então não precisa. Se liga. Tá? Você quer fazer sozinho? É sozinho. Rapaz. Tá? Então, o segundo movimento, a segunda fase do processo é a publicação. O que tem de importante a publicação? Ela vai dizer duas coisas. Quando publicar no Diário Oficial, são duas informações que você tira daquela publicação. A primeira, que a documentação que você entregou está ok. Porque se tivesse algum problema, ia sair uma exigência antes da publicação. O INPI ia falar, tá ruim aí, deu ruim, tá errado, faz de novo. Certo? Prazo de 5 dias. Se publicou, é porque pelo menos o depósito você fez certinho, meu colega. Tá tudo certinho, tá? E ele tá avisando também. Atenção, esse é o segundo motivo da publicação. Atenção, se alguém tiver alguma coisa contra esse processo, que fale agora ou cale-se para sempre. É isso mesmo, é desse jeito mesmo. Qualquer pessoa que se sinta prejudicada ou lesada com essa demanda, ela tem 60 dias para se opor. Num peticionamento, num despacho de oposição, que eu vou falar na sequência, tá? Então vai acontecer o depósito que é você pedindo, vai acontecer a publicação se você fez do jeito certo. E aí leva de 7 a 10 meses para sair o deferimento, que é o terceiro ponto do processo. Deferimento é o INPI dizendo, ó, legal, você tem direito a ser dono dessa marca. O que você tem que fazer para ser o dono de verdade? Pagar a concessão, que é o segundo boleto que eu te falei. Tá certo? Você vai recolher a guia da concessão e aí você passa a ser dono de verdade por 10 anos em nível nacional da marca que você escolheu em âmbito nacional e no ramo de atividade que você escolheu. Pagou o boleto, mais 20 dias vai publicar no Diário Oficial a concessão, que é a quarta fase, o quarto movimento. Os 10 anos começa a contar daí, desse despacho. Ah, Carlos, então aí eu sou dono de verdade. Isso mesmo. Isso é o que tem que acontecer no seu processo. Mas, atenção, existem também os despachos impeditivos, né, que vem de impedir, de atrapalhar, de frear, de incomodar. O que são despachos impeditivos? São aqueles que querem impedir o seu processo de chegar ao final. São eles as exigências. O que é exigência? Toda vez que o INPI quiser perguntar alguma coisa para você, ele não liga, atenção, ele não liga, ele não manda carta, ele não manda um oficial de justiça na sua casa, nem na sua loja, não tem um representante físico, tá? O INPI, ele vai publicar no seu processo, lá na RPI, uma exigência. E aí ele vai dizer o que ele quer. Ele quer um documento, ele quer a foto da sua casa, ele quer o nome da sua mãe, o que ele quiser, ele vai pedir em caráter de exigência. Tudo bem? Para responder uma exigência, ela tem que ser feita através de peticionamento. Para você protocolar esse peticionamento, você precisa gerar uma guia. E ao gerar essa guia, você vai, lógico, precisar fazer um pagamento. E aí você vai seguir o mesmo procedimento, que é fazer o pagamento, guardar o comprovante, pegar o nosso número, acessar lá o eMarcas e com o nosso número acessar a plataforma e poder fazer a sua defesa ou a sua resposta, nesse caso, da exigência, tá certo? É importante que o faça e obedeça os prazos, é muito importante. Além da exigência, a gente tem a oposição, que é quando o terceiro se sente prejudicado, lesado, e aí pede para o INPI arquivar o seu processo. Você tem aí o direito de defesa e atenção. Uma coisa que os escritórios não falam é que defesa... Tá passando uma motoquinha ali, ó. Defesa é um direito, não é um dever. Você usa se você quiser. É importante que o faça. Se me pedir minha opinião, eu falo, tem que fazer sempre. Sempre que você tiver chance de falar no seu processo, fale. Não perca a oportunidade. Mas é um direito. Você fala, não quero falar. Tudo bem. O examinador ele vai fazer a análise baseada na lei, na legislação, nas resoluções do órgão.
e na opinião de quem está reclamando, já que quem está sendo reclamado não se defendeu. Tudo bem? Segue o jogo. Então podem haver exigências, podem haver oposições. O sobrestamento é a paralisação do seu processo por outro processo, um processo que veio primeiro. Sobrestamento vem de sobreestar, estar em cima, passar na frente. Tudo bem? O sobrestamento existe uma grande discussão e aí eu vou dar a minha opinião, tá? O sobrestamento é a paralisação do seu processo por conta de um processo que veio primeiro. Cabe defesa no sobrestamento, porque é um despacho do INPI? Eu, Carlos, entendo que sim. Se eu tenho o direito de falar no meu processo a qualquer momento através da guia, anota aí, a guia 339, que é a manifestação em processo de registro de marca. Toda vez que eu quero falar no meu processo, eu pago uma guia de 339 e falo o que eu quiser. Se o examinador vai ouvir ou não, se é interessante ou não, a análise é dele. Eu posso falar a hora que eu quiser, eu sou o dono do processo. Eu sou o requerente lá do processo. Então, toda vez que eu achar que eu tenho alguma coisa pertinente que vai ajudar a análise do examinador, vai favorecer o meu processo, eu falo. O sobrestamento é um deles. Quando o processo ele é paralisado por um despacho de sobrestamento, o INPI está falando que ele está olhando outro processo, que ele vai terminar de olhar esse processo para poder olhar o seu. Eu peticiono em defesa, falo, esse processo aí não tem nada a ver com o meu, ele é diferente, está em outra classe, a marca é diferente, a gente faz outra coisa, não tem nada a ver. Para quê? Para quebrar o sobrestamento. Porque se o seu processo ficar atrelado a esse processo de terceiro e esse de terceiro chegar ao final e virar registro, pode ser que o seu seja arquivado. E você não vai esperar lá na frente, né? Para depois entrar com recurso, que também cabe, mas para quê, né? Então vamos já resolver a treta aqui embaixo, né? Logo de cara, que é para fazer todo o caminho do processo tranquilamente, tá bom? O que mais que tem? Tem a possibilidade do indeferimento. O indeferimento, ele é o antônimo, é isso? O antônimo de deferimento. Deferimento é o INPI falando que você tem direito da marca. O indeferimento é o INPI falando, não, essa marca não pode ser sua não, né? E aí cabe recurso. Toda vez que a gente pergunta qualquer coisa para o governo, em qualquer esfera, seja Detran, INSS, a própria justiça, né? Você tem o direito a perguntar para outra pessoa, a fazer uma pergunta de novo, mas para outra pessoa, um andar acima, uma outra autarquia. No caso do INPI, se o examinador indeferir, você pode entrar com recurso para o gabinete da presidência. Inclusive, atenção, olha a estrela da live, a petição é para o presidente, não é para o DIRMA. O DIRMA, olha que nome bonito, DIRMA. O DIRMA é o diretório de marcas, é o departamento lá do INPI que analisa os processos de registro de marca, onde fica lá o famoso examinador. O recurso não, o recurso você manda pro presidente. Fala, o DIRMA fez lá, mas eu não concordei, vem de novo aí. E olha só, os apontamentos que você faz no recurso são diferentes, viu? Por exemplo, de uma oposição. A oposição você sempre compara uma marca com a outra. Né? Alguém se opôs, você vai dizer o porquê que elas são diferentes, o porquê que elas conseguem existir, porquê que uma não atrapalha a outra. No indeferimento, não. No indeferimento, você vai discutir a letra da lei. Por que é que você tem direito de ter a marca? Às vezes ou outra, vai aparecer para você lá uma marca indeferidora e aí você consegue fazer algum tipo de comparativo. Mas o foco é na letra da lei, tá? O artigo 124 da Lei 9279 de 96 indica aquelas coisas que não podem ser registro de marca, tá? Tanto nomes, símbolos, enfim. E sempre que o examinador indeferir um processo, você tem que dizer o porquê. O porquê está no artigo 124. Se tiver ele aí pertinho de você, você consegue saber qual foi o motivo e aí você sabe qual é o seu grau de defesa, qual que é o movimento que você vai fazer lá no devido recurso. Existem movimentos para todos os 23 incisos, tá certo? O que mais que eu tenho que falar para você? Mais um tópico da live de hoje. O PAN, 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 PAN e o PAC. PAN e PAC. PAN e PAC. Mas eu tô jogando ping-pong. Ó, o PAN é o processo administrativo de nulidade e o PAC é o processo administrativo de caducidade. Vamos lá. Terminou o processo, você recebeu o seu certificado abençoado, você é dono da marca, fechou, legal, tá? Saiu a concessão, tem o R com bolinha, pode usar lá na sua marca, acabou aí a sua caminhada? Não. Você ainda corre o risco de sofrer o PAN, 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 PAN e o PAC. O PAN e o PAC, é o ping-pong, o PAN e o PAC, tá? O PAN é o processo administrativo de nulidade.
pedindo anulação do registro já expedido. Não é oposição. Oposição é dentro do processo. Agora acabou o processo. Você já recebeu o registro. Então, se alguém tiver alguma coisa para reclamar, ele tem que protocolar um processo próprio. É um processo de reclamação. Um processo administrativo de nulidade. 180 dias. Do dia que saiu a concessão, durante 6 meses, ainda pode ser que você sofra aí, né, um processo administrativo de nulidade, porque a lei permite de que qualquer terceiro que se sinta prejudicado possa movimentar esse processo solicitando a extinção ou anulação, a nulidade desse ato, né? Tirando aí o registro que o NPI acabou de te dar, pelo motivo que ele quiser. A gente chama de jus reclamandi, né? Ele pode reclamar do que ele quiser. Aí você vai e se defende. É importante que o faça, lembrando que o direito de defesa é um direito e não um dever. Você faz se quiser, mas pelo amor de Deus, queira, não seja tonto, queira, tá? E aí, depois dos 6 meses, Carlos, segue o jogo. Aí não existe possibilidade administrativa, jurídica, que tire a marca de você. E aí eu vou voltar para um negócio que a gente falou no começo da live. Você estava lá fazendo as preliminares, e nas preliminares você encontrou 2 pessoas, 2 empresas usando a mesma marca que você sem registro. E aí você guardou. Por que eu não vou notificar ele durante o processo? Porque pode ser que ele entre com processo próprio e acabe dificultando o seu caminhar. Por que eu não vou notificar ele depois que saiu o meu certificado? Porque pode ser que ele entre com processo administrativo de nulidade e anule seu registro. Por conta das exceções à regra, né? Lá que a gente comentou, das exceções, quem é mais velho, lilili, lololó. Então, eu não vou cutucar onça com vara curta, que eu não sou tonta. Eu vou esperar os 180 dias. Quando eu verificar que não existe mais a possibilidade, nem administrativa, nem jurídica, de se discutir o meu direito de propriedade, aí eu vou notificar. E aí eu tenho todos os direitos esculpidos lá no direito civil, que são os direitos de propriedade, que é o direito de usar, gozar e fruir. Eu posso usar, eu posso fazer dinheiro, fazer lucro, eu posso emprestar, eu posso alugar a marca, eu posso impedir o uso e inclusive processar quem estiver usando e pedir as devidas indenizações, as verbas indenizatórias, porque tem alguém aí auferindo lucro através da minha propriedade. Gosto muito do exemplo do carro. Meu amigo. Quem que é dono do carro? Quem está com o nome no DUT lá, né? Quem que é dono da marca? Quem está com o nome no certificado. E aí, se eu sou dono do carro, eu é que decido. Quem anda com o carro? Se eu empresto meu carro? Se vai andar com o meu carro de graça? Se eu vou cobrar para andar no meu carro? E se alguém pegar o meu carro sem a minha autorização, isso é furto ou pode ser roubo, e aí eu processo a pessoa e a pessoa tem que me pagar uma indenização. Então se liga nessa informação. Mas Carlos, você não falou do PAC. Vou falar agora do PAC. Olha só, vamos falar do PAC agora. O PAC é o processo administrativo de caducidade. Caducou, bateu pino, ficou louco, tá? Quem tem o registro de marca tem o dever de usar a marca, não é direito. Eu sou dono, eu tenho direitos. Tem direitos, mas tem também deveres. E um deles é utilizar a marca. Você não consegue pegar um registro de marca, alcançar um registro de marca e guardar. Fazer um registro de gaveta, né? Eu quero ter o registro, não vou usar, mas eu quero ter o registro para ninguém mais ter. Não dá para ser assim, não é assim que funciona. Se você tem um registro de marca, você tem que usar. Se você não usar, você perde. Perde através de um processo administrativo de caducidade. Ele pode ser proposto a partir do 5º ano de concessão. Então, olha lá, recebi o certificado de registro agora em junho de 2024. Até dezembro de 2024, eu corro risco de sofrer um PAN. Depois disso, acabou, já era. E aí, eu vou viver junho de 2024, 25, 26, 27, 28, 29. Até junho de 2029, ninguém faz nada, não consegue. Mas, a partir de junho de 2029, nesse exemplo que eu estou dando, pode ser, se você tem um registro, se você é dono, se ele está legalmente expedido, ele está válido, mas você não está usando, você perde num processo administrativo de caducidade. Então, tem que se ligar. Conseguiu o registro da marca, precisa usar, beleza?
Carlos, fiz todo esse rolê com você, a gente fez as pesquisas preliminares, a gente fez o cadastro, fez o protocolo, eu acompanhei semanalmente, muita encheção de saco toda semana, entrar lá no INPI para ver como é, o que é que aconteceu com o meu processo e tal, consegui o certificado, me escondi durante 6 meses para ninguém me achar, agora eu uso a minha marca para não ter o processo administrativo de caducidade. Mas e aí? O que eu faço agora? Uma coisa que é muito importante e que ninguém fala é o rastreamento da marca. O que é o rastreamento da marca? Tá? Quando a gente recebe o certificado, a gente recebe a propriedade da marca, a gente recebe o direito de usar, gozar e fruir. Mas não é só isso. Na prática, para você que é empresário e empreendedor, né, o fato de você ter o registro de marca, de você ser proprietário, te defende juridicamente de cópia, de plágio, de pirataria, de gente fazendo a mesma coisa de um jeito diferente, e aí você não pode ser, você não vai ser responsabilizado com relação a isso, tá? Por terceiro, serviço ou produto que você não tem controle, então o registro de marca te ajuda nisso, beleza? Tá? Mas de fato, você enquanto empresário, dono da marca, você pode usar ela para auferir lucro e auferir também autoridade. Se você controla a escassez desse logotipo, dessa marca, não só nas redes sociais, mas no mundo físico, controla a escassez, controla a autoridade. Você consegue decidir aonde, como e quando ela vai aparecer, vinculado a que marca, que evento, a que ambiente, você consegue gerar certa autoridade, a marca a qual você é proprietário, tá? Mas, vez ou outra, pode ser que aconteça de um terceiro avisado ou desavisado, que não fez lá as pesquisas preliminares, protocole um processo de registro semelhante ou idêntico ao seu, ou esteja utilizando uma marca idêntica ou semelhante à sua no mercado, tá? E o INPI ele não vai te avisar. Por quê? Porque ele não trabalha de ofício. É igual a polícia, né? A polícia não fica batendo na cara das pessoas lá e fala: ô, seu Carlos, tudo bom? Aconteceu um crime aí, tô chegando aqui, ver se tem alguém para prender aí. Não tem? Obrigado, tchau. Não tem isso. Né? A polícia ela se movimenta quando alguém faz um boletim de ocorrência, quando há uma denúncia. Da mesma forma, o INPI ele só se movimenta, né, quando provocado. Né? Como é que a gente provoca o INPI? Através de petição. É da mesma forma que a gente provoca o judiciário. Né? Provocar é peticionar, perguntar, falar: ô, dá uma olhada lá o que está acontecendo ali, vê lá o que está acontecendo, tá? Carlos, mas eu tenho registro na classe X. Se alguém protocolar um processo na mesma classe, não vai ser indeferido? Sim. Em tese, sim. Mas e se a pessoa colocar numa classe acessória? Numa classe parecida, mais ou menos igual? Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma clínica médica, né? Tá na classe 44. E aí, de repente, um espertinho malandrão, todo pimpolho bonitão, vai lá e protocola um processo na classe 42, que é para laboratório. E aí, ou na classe 45, que você consegue colocar institutos. E aí ele consegue fugir da classificação de início original e conseguir o registro. E de repente te atrapalhar de alguma forma. Esse rastreamento é importante por conta disso. Então você precisa constantemente estar acompanhando a legalidade da sua marca. Olha só, o processo de caducidade, por exemplo, que eu dei o exemplo agora no meio da live, você não recebe notificação, ele não notifica você. É protocolado, né, o pedido de caducidade e informado que você precisa se manifestar 60 dias para provar que usa a marca. Se você não fizer, você perde. Mas quem te avisou? Ninguém. Você vai receber um e-mail, talvez, dentro do prazo, lembra que eu falei que não é muito seguro? Né? No e-mail que você cadastrou, lá que houve um despacho que está citando lá a sua marca ou o seu número de processo. Eu não indico arriscar, então é importante que você tenha uma assessoria, um advogado ou alguém tecnicamente competente para acompanhar principalmente essa questão de rastreamento no final, para você saber, né, o que estão fazendo por aí com alguma coisa parecida ou idêntica à marca que você é dono, para que você não seja possivelmente responsabilizado por produto ou serviço ao qual você não tem controle. Pô, Carlos, mas aí é fácil, né? Se acontecer alguma coisa, eu for processado e tal, é só eu dizer que não sou eu. Legal, é muito fácil mesmo você dizer que não é você. Num processo judicial você faz isso contratando um advogado e comparecendo à audiência. Portanto,
gastando um dinheiro que você não precisava gastar se você fosse um pouquinho mais esperto. Então eu tô vindo aqui te trazer a esperteza do barato. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A live foi um pouquinho mais extensa, muito conteúdo. Adorei gravar esse vídeo para vocês. Vai ser usado aí como aula em outros produtos que a gente está lançando. E por isso eu fiquei muito feliz. Aqui eu vou deixar gravado, deixei gravado, vou postar. Não sei se vai ficar lá aqui no Instagram, mas por esses dias vai estar por aqui o passo a passo para você protocolar o seu processo de registro de marca sozinho. O que eu quero de você que está vendo ao vivo ou gravado? Me segue nas redes sociais. Vai aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo, ou vai aparecer em algum lugar da tela. Clica e continua me seguindo, porque aqui a gente fala de vida de empresário, vida de empreendedor e principalmente registro de marca.